Mas vamos começar com saúde, hoje é dia de você e o doutor, e a gente vai aprender mais sobre duas doenças das articulações, artrite e artrose, que juntas já atingem 12 milhões de brasileiros, é muita gente. E detalhe, viu? Artrite já é a segunda principal causa de incapacitação no trabalho. Um drama que a gente conhece melhor agora na reportagem da Natália Arcuri. Dores que não passam. Imagina uma dor de dente muito grande, é uma dor que não melhora com repouso. Um sofrimento que não tem idade. O Gabriel foi diagnosticado com artrite reumatoide juvenil no primeiro ano de vida. Quando faz assim, ó, dói. Artrite e artrose. Ela lateja e parece que tem agulhas dando agulhada ali. O que a gente perde no dia a dia é o direito de ir e vir na hora que você quer. Às vezes a gente faz as coisas na hora que a doença deixa. Hoje você vai saber o que são, como se manifestam e como tratar as doenças das articulações. Joelhos, cotovelos e punhos são apenas algumas das articulações do nosso corpo. E assim como todo o organismo, essas engrenagens também estão suscetíveis a algumas doenças, principalmente artrite reumatoide e artrose. Mas você sabe qual é a diferença entre elas? Artrite, não sei. Eu não sei muito bem, não. A maioria, quem reclama, são as pessoas mais idosas. Basicamente, a artrite reumatoide é uma inflamação das articulações. Já a artrose é o desgaste das cartilagens, revestimentos naturais das juntas. O que elas têm em comum? As dores que provocam e a impossibilidade de cura. A gente não fala em cura nos pacientes reumatológicos, a gente fala em controle da doença. 10 milhões de brasileiros convivem com artrose e aproximadamente 2 milhões sofrem de artrite reumatoide, a segunda maior causa de incapacidade para o trabalho no país, segundo o INSS. Priscila tem dor e inchaço nos dedos, joelhos, tornozelos, braços e quadril, principalmente no período da manhã. São sintomas típicos da artrite reumatoide, diagnosticada há 8 anos. Quando recebeu o diagnóstico, ela trabalhava como auxiliar de enfermagem. De lá para cá, a doença evoluiu e foi impossível continuar no emprego. Dói os dedos, dói isso daqui, de você segurar a caneta. E falta força para executar tarefas simples do dia a dia, como prender o cabelo, segurar um pires, abrir a embalagem de um remédio. Falta força para você apertar. Aí a gente termina tendo que arrumar uma forma de tirar o comprimido daqui. Ou pegar um pote no armário. Aí a gente vai se adaptando a ter coisas fácil. As dificuldades e as experiências com a doença são compartilhadas neste blog, referência para outros pacientes com artrite reumatoide, como a atriz Eliana Gutmann. Um belo dia eu acordei e senti uma dor muito forte neste ombro direito. Eu acordava com muita dor e ela ia amenizando ao longo do dia. A atriz, que acaba de participar da série Os Milagres de Jesus da Rede Record, recebeu o diagnóstico há 1 ano e desde então teve que fazer algumas adaptações à rotina. Eu tive que botar essa barra, né, para poder me dar mais firmeza na hora de tomar banho. Recentemente, Eliana passou por um procedimento conhecido como infiltração, injeção de medicamento diretamente na área afetada. Eu tomei cortisona e tomei anti-inflamatório, tomei vários medicamentos e aquela dor aguda assim passou. Começou a ser uma dor mais fácil de lidar. O tratamento do Gabriel começou cedo, há quase 12 anos. Nesse momento, como é que tá, Gabriel? Tá um pouco doendo as juntas, dói pra andar, às vezes pra mexer a mão, eu não tô conseguindo ir pra escola. A artrite reumatoide juvenil atinge até 1 em cada 1000 crianças, segundo estudos norte-americanos, e pode afetar apenas uma ou várias articulações. Você vê seu filho deitado e pedindo ajuda, você não tem o que fazer. Ele falava assim, quando ele tinha 6 anos, ele falava assim pra mim: mãe, tira essa dor de mim, eu não quero mais sentir isso.
Nos períodos de crise, Gabriel precisa de 3 injeções semanais de cortisona, um poderoso anti-inflamatório que pode provocar o aumento de peso e inchaço. Além do tratamento clínico, Gabriel tem o bom humor e o carinho que fazem toda a diferença no controle da doença. A gente só fica torcendo pra ela ir rápido embora, porque não tem muito o que fazer. Ao contrário da artrite reumatoide, que pode surgir em qualquer idade, a artrose é mais comum na fase adulta, depois que as nossas articulações já sofreram o impacto da vida. O Eduardo tem 41 anos e trata artrose nos joelhos e quadril desde 2007. Chegou uma hora que eu não conseguia mais levantar. Eduardo usou cadeira de rodas durante 6 meses. A força para ficar em pé novamente veio da atividade física. Hoje, com o auxílio da muleta, ele caminha 12 quilômetros 3 vezes por semana e ainda fortalece a musculatura nas academias ao ar livre. O educador ambiental está aposentado. As dores ainda aparecem com frequência, mas não vão afastá-lo do objetivo de vida. Fazer a São Silvestre caminhada, os 15 quilômetros do percurso. Quando o assunto é superar a dor da artrose, a atriz Ângela Leal também entra em cena. O que eu sofri, o que eu tomei de remédio. Ângela sofreu com artrose na cabeça do fêmur das pernas direita e esquerda durante anos, até que optou pela cirurgia para colocar próteses nas articulações. Vou para o médico e resolvi pensar na prótese. Fiz a operação. No outro dia de manhã, já estavam fazendo fisioterapia em mim. No segundo dia, me colocaram em pé. E no terceiro dia, eu vim para casa. 3 meses após a cirurgia, Ângela já estava no ar em Balacobaco. E 1 ano depois, encarou o desafio de protagonizar Dona Xepa, novela que marcou a carreira da atriz. Eu gostaria de levantar, com licença, para vocês verem. Aqui, ó a minha movimentação. Olha aqui, ó. Até sambo, se quiser. Não tenho problema mais nenhum. Não sinto nenhuma dor. Qualidade de vida e produtividade. Como ganhar disposição após o diagnóstico de uma doença nas articulações? Será que é possível evitá-las? Tire as dúvidas com o Dr. Antônio Spreusser, agora no Estúdio do Hoje em Dia. Sobre isso nós vamos falar agora, vamos levar a você muita informação, além do que você viu, além do que foi mostrado na nossa reportagem sobre como prevenir, sobre como diagnosticar, identificar o problema, especialmente quais os tratamentos possíveis. É isso que a gente vai mostrar para você a partir de agora. Dr. Antônio Spreusser está aqui com a gente e vai nos ajudar nessa missão tão importante. Dr. Spreusser, obrigado pela presença mais uma vez. Bom dia a todos vocês. Bom dia, Brasil. Estamos aqui falando de saúde agora. É isso aí, olha, ao lado do Dr. Spreusser está o Diego Hipólito, que é ginasta. Olha, Diego, muito bom ter você aqui com a gente. Ficamos muito felizes de saber que você estava aqui. Até porque alguém como você, que tem tanta informação, que vive do esporte, serve de exemplo para as pessoas em casa. Para o pessoal saber, olha, como eu preciso me cuidar, como é importante eu cuidar da minha saúde. Obrigado pela presença. Isso, eu que agradeço. Diego, conta pra gente, antes de mais nada, o seu caso. O que você tem por conta do esporte, por conta do impacto? Que problema você desenvolveu? Então, o meu esporte é um esporte que tem muito impacto, né? Diariamente. A gente treina desde muito novo. Tenho 27 anos de idade hoje, eu treino desde os meus 7 anos de idade, aliás. 20 anos treinando. Então, isso fez com que eu tivesse muito impacto durante a minha carreira toda. Meu esporte é totalmente isso. E nós saltamos de uma altura muito alta, né? O salto são quase 2 metros e pouco de altura que a gente vai e cai tudo em cima do corpo. Desde novo eu já tenho hérnia de disco, espondilolistese, que é a vértebra girada. E dentre a ginástica eu já tenho 10 cirurgias. Então, por conta disso, a gente acaba tendo as artroses. Eu tenho artrose no pé, artrose no ombro. Mas a minha, ela é por impacto, né? Não é por algum problema que eu tenha genético. É realmente questão que eu antecipei isso em função do meu esporte. Mas a gente tem um acompanhamento diário não, semanalmente, mensalmente, com um médico aqui em São Paulo. Eu estou morando em São Paulo agora. Por mais que eu represente o Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo atualmente. Eu tenho acompanhamento pelo Breno Score, que é o médico que acompanha a seleção brasileira de ginástica. E com isso a gente sempre tem as regrinhas, né? De tipo,
Tudo eu acho que tem que fazer muito correto. A questão do alongamento, a questão da prevenção física, a preparação física, para que diminua a questão do impacto. E hoje, um pouco mais velho, eu também treino menos do que eu treinava quando eu era mais novo, para que isso acabe gerando menos dor. Eu tenho 27 anos de idade hoje e, assim, tipo, tem 2 anos mais ou menos que eu parei de tomar remédio. Eu tomei remédio minha carreira inteira. Anti-inflamatório, sempre remédio para dor. E com esse acompanhamento, fazendo muita prevenção, exercício de fisioterapia, eu faço fisioterapia diariamente. São todos os dias da minha vida eu faço fisioterapia. Você já teve medo de... Desculpa. Imagina. Você já teve medo de ter que parar por causa dessas dores? Então, ou competir com dor? O primeiro ano que eu realmente tive medo de parar foi em 2010, que eu tive uma lesão no pé esquerdo, porque juntamente ao Comitê Olímpico Brasileiro e o meu clube, que na época era o Flamengo, e a seleção brasileira, que era a Confederação Brasileira de Ginástica, procuraram um médico para operar, que eu tinha rompido todos os ligamentos internos e externos do pé. Todos. O doutor aqui tem conhecimento do que é isso. E a gente tinha que fazer enxerto das minhas 2 pernas, e um enxerto que não é muito feito. Então, procuramos médicos no Brasil para fazer essa cirurgia e ninguém... Os que até saberiam fazer, não tinham coragem de fazer, até por poder acabar tendo que sair da ginástica. Então a gente procurou também alguns médicos fora do Brasil e 2 médicos se foram dispostos a fazer. Foi um americano e o Dr. Hintman, que é o suíço. Fomos à Suíça, fizemos a cirurgia lá, foi uma cirurgia muito bem sucedida. Eu voltei, depois no outro ano, eu fui até medalhista mundial, que foi o que me classificou para as Olimpíadas. Mas não era dentro da expectativa. O médico mesmo achou que eu não iria voltar 100%, mas eu não tenho muita dúvida depois das cirurgias. Depois que eu opero, eu acho que a cirurgia, muitas vezes ela foi feita para os atletas, na questão dos atletas, para que possa ajudar que a gente consiga voltar a ter um desempenho e voltar a treinar. E você sabe, Diego, que é muito importante o que o Diego falou, porque muitas cirurgias que são desenvolvidas até para os atletas, depois são usadas na gente, nas pessoas comuns que não têm tanto esforço. É verdade ou não, doutor Sprois? Você sabe que o Diego estava falando da preparação que ele faz? Isso é muito verdade, porque ele tem que fazer fisioterapia todo dia. Todos os dias. E as pessoas que têm artrite, têm artrose, o primeiro tratamento, eu diria, é fazer o quê? Reabilitação. Doutor, antes de mais, deixa eu lhe interromper para tirar uma dúvida que eu perguntei isso logo no começo do programa. Qual é a diferença de artrite e de artrose? Artrite é uma doença aguda, é uma doença de gente jovem. A artrite é uma doença que inflama a articulação. Quando você faz, às vezes no consultório a pessoa fala, doutor, eu estou com reumatismo. O reumatismo nada mais, nada é do que uma artrite. E a artrite é uma inflamação da junta, da articulação. E essa inflamação, ela pode progredir e levar à artrose, ou o nome correto da artrose é osteoartrite. Por isso que todo mundo confunde. Se o nome da artrose é osteoartrite, osteoartrite, então é artrite? Não, não é artrite, não tem nada a ver. Não. A artrose é a degeneração da articulação. Portanto, uma inflamação é artrite. E a degeneração, quando degenera aquela articulação, isso é artrose. Desculpa, eu vou tentar ser mais claro com uma palavra aqui, mas se ela for exagerada, o senhor me diz. Quando estraga a articulação? É artrose. Tá certo? Quando o osso volta com o osso, isso é artrose. Estragou a articulação. Estragou a articulação, isso é artrose. É isso, está correto a gente falar dessa forma. Está correto. Quando inflama, é artrite. Tá bom, ou seja, a artrite pode atingir pessoas de qualquer idade. Pode atingir. E outra coisa, Zucatelli, que fique bem claro, porque às vezes o caso desse menininho, ele tem uma artrite juvenil. E isso, a artrite juvenil pega os olhos, pega a pele, pega pulmão, pega coração, pega fígado. Então, a artrite é uma doença que muitas vezes pode acometer outros órgãos também. Agora, as duas têm cura ou nenhuma tem? Não tem cura, tem tratamento. As duas têm tratamento. E hoje em dia vale a pena falar que o SUS, Sistema Único de Saúde, tem as medicações mais modernas para tratar da artrite. Que inclusive são caríssimos. Caríssimos, como os imunomodulador, como infliximab e outras substâncias que são muito importantes para o tratamento. E chamar a atenção do pessoal em casa, a Cris presenciou e o Celso também, que são meus companheiros de trabalho. Eu não podia imaginar, e foi um dos medos que eu tive, de ter que parar de trabalhar por conta da artrite que eu tive na mão ano passado, por conta dos movimentos repetitivos. O doutor Sprois falou, Edu, temos que tratar agora. Eu fiquei com a mão imobilizada, só tirava para cozinhar e tal. Mesmo assim, não era o que era aconselhado, tomando remédio.
E o que resolveu, assim, o problema, até hoje, foi a questão da fisioterapia. Que eu faço todo dia de manhã, inclusive faço para as mãos, para não ter mais esse tipo de problema. Então, as pessoas que estão assistindo a gente agora, muitas vezes a dona de casa, que faz movimento repetitivo, tem que prestar atenção. O marido, que tem uma função no trabalho, em metalúrgico, o próprio comandante, né, comandante? Bom dia, bem-vindo aqui. Também, né, porque o senhor trabalha muito com a mão, né? Ah, sim. As duas mãos, o helicóptero o tempo inteiro. Não dá para deixar o bichinho sozinho. 3 horas por dia. Tem dores na mão, na articulação? As costas. As costas eu tenho que fazer sempre exercício, porque quem mais sofre é as costas. O helicóptero tem um movimento, ele fica fazendo isso, as costas é complicado. Muito bem. Doutor Spross, depois eu quero mostrar lá esses movimentos que o comandante está falando, para mostrar o porquê que realmente dá artrose e porquê que dá artrite, entendeu? Vamos aprender juntos aqui. A gente vai mostrar ali já. Daqui a pouquinho ele vai falar também sobre acidentes aéreos, né? A gente tem uma pauta. É um alerta, é emocionante, é chocante também. Comandante, claro, todo dia subindo com o helicóptero, em algum momento passa por um susto e vai contar as histórias aqui pra gente, né? E temos 2 outros convidados que daqui a pouco vão falar com a gente sobre isso também, que sobreviveram a situações, levaram grandes sustos aqui. Eles vão falar sobre as experiências deles envolvendo acidentes aéreos. A gente vai falar também sobre como enfrentar esse medo. Tem muita gente que, mesmo sem sofrer acidente nenhum, morre de medo. A gente vai falar sobre isso. O Diego também vai participar dessa pauta, porque ele já levou um susto enorme e vai dividir isso com você daqui a pouco. Doutor Spross, vamos às causas, portanto, então, da artrite? Primeiro vamos lá? Eu queria colocar as causas da artrite. Vamos lá. A primeira causa da artrite são as doenças autoimunes. O que é uma doença autoimune? É aquela que o teu corpo produz anticorpos contra você próprio. E geralmente a artrite reumatoide, ninguém sabe por que acontece isso, mas dá mais em mulher do que em homem. E no caso do homem, quando o homem é adolescente, jovem, ele pode ter uma doença na coluna, muito séria, que é a osteoartrite anquilosante. As pessoas ficam com a coluna torta. Isso dá mais no homem do que na mulher. A mulher tem mais artrite reumatoide. A segunda causa da artrite são as doenças metabólicas. Por exemplo, você tem o ácido úrico alto, gota. Isso dá uma artrite gotosa chamada, que pega uma articulação. Outra causa de artrite são as infecções. Por exemplo, a pessoa pode ter sífilis, gonorreia, pegar uma doença viral e pode dar uma artrite. Nossa. As crianças que têm aquele chamado reumatismo infeccioso, nada mais é do que elas tinham infecção na garganta, pus na garganta, e depois de 10 dias davam dor nas articulações. Então por isso que logo que a criança tem pus na garganta e dor, tem que dar antibiótico. Porque o Streptococcus produz anticorpos e os anticorpos vão atingir as articulações das pessoas. Por isso que o antibiótico hoje curou muito essas artrites, chamadas artrites reumáticas. E por último, trauma. Todo lado de um atleta exponencial, ele teve sempre muito trauma, ele tem trauma todo dia. Esse trauma leva a artrite e a artrite pode levar a artrose. Vamos falar da artrose. Agora, eu queria, já que nós vamos falar de artrite e artrose, as principais causas da artrose, que é a degeneração, quando o está estragada a junta. Primeira coisa é a obesidade. Pessoa que tem muito peso, esse peso todo em cima do joelho, do quadril, do tornozelo, desgasta tanto a articulação que um osso pega no outro e dá artrose. Agora, falando em peso da pessoa, tem o peso também que às vezes a gente carrega. Que é a bolsa, às vezes tem pessoas que trabalham com peso no dia a dia. Eu vejo essa criançada agora carregando essas mochilas pesadíssimas. E carregadores, até as profissões, né? Exato. Isso predispõe à artrose, sem dúvida alguma. Por exemplo, na minha casa eu tenho um grande amigo meu ele trabalha comigo lá todo dia, ajuda a gente. E na infância ele carpia cana. O Jorge, cuidado com a coluna, porque ele tem artrose disseminada na coluna inteira. Diego, o pessoal que está na academia, eu vendo o nosso programa agora, o pessoal que está malhando muito, pegando peso, eu vejo na academia isso, eu fico impressionado. Essas pessoas que fazem bíceps, peso, estão estragando com a articulação. Olha que alerta. Cuidado que a atividade física com má orientação pode levar a artrose também. Uma outra coisa importante é a hereditariedade. Os pais que tiveram artrose, os filhos que vão ter artrose. Então, na família, quem tem problema de coluna, problema de artrose, pode desenvolver essa doença também. Uma outra coisa importante é o que o Diego teve com um azar. Por exemplo, às vezes você vai ser operado. Você tem um fêmur que está lá doente. Você vai mexer no fêmur. Por exemplo, antigamente o ortopedista mexia muito no menisco. Tirava menisco de todo mundo. Era muito comum isso. E isso predispõe à artrose do joelho. Hoje a gente conversa com o ortopedista o dia inteiro no consultório. Então, hoje em dia, para você operar um menisco, tem que tomar mais cuidado para não dar doença mais tarde. Então, a cicatrização errada
de uma operação da articulação pode levar à artrose. Doutor, por que as pessoas que trabalham muitas vezes com quente e com frio, essa oscilação pode causar uma lesão também? A mudança de temperatura pode causar esse tipo de lesão também? Na verdade, Edu, uma das técnicas de reabilitação e fisioterapia é alternar o calor com o frio. Para voltar. O calor dilata os vasos e a articulação fica mais móvel para você mexer e o frio diminui a inflamação. Agora, se você tem uma pessoa que tem predisposição a desenvolver artrite, se você, por exemplo, coloca essa pessoa muito tempo no frio... Uma câmara fria, ela pode desenvolver uma artrite. Vou lhe fazer um convite. Vamos agora até a outra parte do estúdio? Vamos lá, vamos com a gente, Diego. Vamos lá? Daqui a pouco a gente conversa com os nossos outros convidados e a gente já volta aqui, tá? Vamos falar um pouquinho aqui, usando os moldes que o Dr. Spreusser trouxe. O Paçoca está empolgado hoje aqui, está se divertindo hoje no estúdio. A gente vai mostrar aqui, afinal, o que pode provocar artrite. A artrose falou até sobre os movimentos ali do comandante Hamilton. Olha que coisa interessante. Aqui eu tenho o fêmur e o joelho. Essa aqui é a articulação do joelho. Essa que está na minha mão. Olha que coisa interessante que eu vou fazer nessa articulação. Eu vou começar a mexer nela de uma forma, olha, jogo de futebol. Às vezes você toma uma pancada aqui e no jogo de futebol, no tênis principalmente, e na ginástica que o Diego faz, ele movimenta muito essa articulação em todos os ângulos. E isso aqui acaba lesando e levando a uma inflamação dessa articulação que vocês estão vendo aqui agora. Olha, nessa do meio aqui. Aqui é um joelho normal e aqui é um joelho que já tem uma inflamação. A cartilagem que vocês estão vendo aqui, ela está sendo comida. Então, a primeira alteração na artrite... Deixa eu interromper um pouquinho aqui, desculpa. Vem cá, comandante Sucupira. O comandante Sucupira, ele levantou da mesa. Ele está aqui por conta do outro assunto, que são os acidentes aéreos. Mas eu vi o interesse dele, ele levantou para poder enxergar. Eu já sou obeso, você falou, e eu estou preocupado com o meu joelho. Pronto, então está bem-vindo a prestar atenção. O comandante Sucupira tem que prestar atenção aqui. Porque muitas vezes, havendo essa articulação do joelho é uma das mais comprometidas. Porque aqui, como vocês estão vendo, tem a cartilagem. E essa cartilagem existe em qualquer articulação grande, hein? E essa cartilagem começa a ser destruída. É o que a gente chama de osteocondrose. Essa cartilagem destruída, ela vai fazer com que este osso aqui fique inflamado. Então você tem uma artrite. E a progressão é quando o osso encosta com o osso. Ela não volta, doutora. Ela não volta mais. Não volta Isso mais. É progressivo. Então, os corredores, os patinadores, quem faz esqui no gelo, precisa tomar muito cuidado. Impacto, você que joga o vôlei, doutor, o Diego que pula toda hora. A gente está falando aqui, inicialmente, da artrite, certo? Eu comecei com a artrite e a artrite caminha para a artrose. Então tá, então estamos indo aqui uma evolução do problema. É uma evolução da doença. Tá. Então, com os movimentos contínuos, você tem uma destruição da cartilagem, que está aqui, ó. A cartilagem sendo destruída. E aí, se você não curar isso daqui, não fizer reabilitação, musculação e fisioterapia, você pode caminhar para uma artrose, que é a degeneração. Isso demora quanto tempo para acontecer? Uma criança já pode ter uma artrose? Pode sim. A criança pode ter artrose. É mais comum ter artrite. Certo. Mas ela pode ter artrose. Se não tratar, se não tratar, ela pode ter artrose. É raro, porque a artrose é doença da pessoa idosa. A pessoa que tem muita idade tem artrose. Agora, os jovens fazendo esporte errado, ficando muito obeso, predispondo a articulação a impacto, ele pode desenvolver artrose precoce. Doutor, toda artrite vai virar artrose? Não. Não necessariamente? Não necessariamente. O que eu quero mostrar aqui para vocês... Vamos para cá então? Vamos chegar para cá? É o seguinte, olha. Nesse nosso painel, que está muito bem feito pela arte aqui do nosso você e o doutor, parabéns a todos, a Márcia, etc. A gente vê que do lado de lá, em vermelho, a gente tem artrose. Quais são as articulações que mais sofrem de artrose? É a coluna. A coluna tem muita artrose. Já já vou mostrar por quê. O quadril, aqui, e o joelho. Tanto que um dos tratamentos hoje em dia oferecidos ao paciente é trocar essa articulação aqui. Como a nossa atriz, ela colocou uma prótese aqui e você pode colocar prótese aqui também no joelho. Mas isso é um tratamento numa fase muito mais avançada. Minha avó fez isso. A Daiane fez no joelho. Ela fez no joelho, né? Então essas próteses que tem no mercado hoje, elas duram mais tempo do que aquelas... É uma cirurgia... Cris, eu vou falar que não é simples. É uma cirurgia que o paciente tem que estar bem, tem que estar com os exames de laboratório bem feitos, tem que ter perdido peso. É muito importante essa noção de estar com a saúde boa, se alimentar bem e fazer bastante esporte, musculação e fisioterapia para não operar.
O ideal é você fortalecer essa musculatura. Porque muitas vezes... Estava conversando com o Diego aqui em off agora, ele me falou que prepara muito o abdômen dele para prevenir as lesões que ele já tem na coluna. Então, a prevenção dessas lesões é muito importante. Agora, a gente viu a Ângela falando na reportagem, doutor, que agora já está podendo dançar, andar normalmente. Os exercícios, para quem já está na melhor idade, já passou por isso, tem a doença, ajudam ou atrapalham? Eles podem ajudar e podem atrapalhar. Ah, é? Primeira coisa para quem faz a prótese artificial, que tira e coloca uma, é manter o peso baixo. Tem que estar magro, não pode ganhar peso. Segunda coisa é a fisioterapia com pessoas que saibam mexer nessa musculatura aqui. Porque a gente não pode esquecer que toda articulação tem tendão, ligamento, bainha, cápsula. É uma série de estruturas que você tem que se preparar para isso daí. Às vezes você vai só fazer musculação, mas o ligamento fica muito prejudicado. Às vezes você tem uma tendinite só de fazer musculação. Então, tem que fazer com um grupo que sabe o que está fazendo. Doutor, e é só uma dúvida agora a respeito da cirurgia, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque o senhor falou que aqui normalmente há uma substituição. Isso é feito, em geral, em pessoas que já estão com uma idade avançada, quando, em geral, também a cirurgia é mais complicada. Por isso que a gente tem que tentar não chegar nesse ponto, né, doutor? Exatamente. Eu tenho pacientes no meu consultório que têm problemas de coração, com arritmia cardíaca, diabetes. Então, a gente tem que primeiro, tem 6 meses, às vezes, de preparação. Deixar o coração bom, deixar a diabetes bem controlada para depois operar. Por isso que o ortopedista, quando vai operar, tem que ter um clínico do lado, tem um acompanhamento anestésico bem feito. E aqui do meu lado, aqui em amarelo, é a artrite. Quais são as articulações que mais pegam a artrite? É o punho que eu vou mostrar atrás do Zucatelli, já vou falar, os dedos e os tornozelos. Então vem pra cá. Vamos lá? Vamos lá, então. Então agora eu vou falar da artrite. Geralmente a artrite, ela é muito... Você acorda de manhã, você tem as articulações todas rígidas. Porque aqui o líquido fica acumulado e a pessoa não consegue mexer os dedos de manhã. Então toda vez que você tem uma artrite, a rigidez da articulação é muito importante. Na artrose não tem isso aqui. Então a gente está vendo a mão de uma pessoa que tem artrite reumatoide, por exemplo. Doutor, quando começa a deformar dessa forma, tem volta? Não. Não tem? Não tem mais volta. A deformação, tanto na artrite como na artrose, ela é progressiva. Nem cirúrgica? Não dá para cirúrgica dá para fazer. Dá. Mas muitas vezes o pós-operatório é muito doloroso. Tá. Então o que a gente tem que fazer? Fazer diagnóstico precoce. Fazer logo que a pessoa começa a ter dor na junta, ir ao médico e ver. E qual é o médico que é melhor para cuidar disso aqui? É o reumatologista. E corrige isso, você controla isso com o quê? Com medicação. Com fisioterapia, reabilitação e medicação. E hoje está cheio de medicações seguras. Antigamente tinha muita cortisona. Verdade. A pessoa tomava cortisona, ficava inchada, mas a cortisona melhorava muito a dor. Mas hoje tem medicamentos muito bons que controlam a dor e controlam a movimentação. Doutor, muitas donas de casa que devem estar assistindo a gente agora devem ter esse tipo de dor, porque é exatamente o que eu tive. O tratamento de certa forma, é simples e é eficaz. O tratamento é eficaz, Edu, mas grande parte da população para de tomar o remédio. Para de tomar o remédio porque melhorou. Melhorou, parou, mas logo vai voltar outra vez. E uma coisa que funcionou para mim, o que o Diego falou que funciona para ele, é a história do alongamento. A dona de casa muitas vezes faz o trabalho em casa, acha que não vai ter problema nenhum. Eu faço alongamento toda manhã e também a fisioterapia para a mão, o aquecimento para a mão, para fazer os trabalhos. Pode ser o trabalho em casa, mas é repetitivo e a dona de casa trabalha muito. Bem lembrado essa história do aquecimento. Se a pessoa já sabe que na família tem alguém que tem, minha mãe, minha avó, minha tia, dá para prevenir? Dá para fazer algum exercício? A primeira coisa é a alimentação que a pessoa tem que fazer. Tá. Segundo é o alongamento e terceiro é a fisioterapia. Olha o que o Diego acabou de falar para a gente na mesa. Eu tomava muito remédio. Hoje eu não tomo mais remédio. Por quê? Primeiro, ele está treinando melhor. Ele está com uma maturidade osteoarticular perfeita. Então ele treina menos, treina mais inteligente e faz muita fisioterapia. E você não toma remédio, né, Diego? Não, eu não tomo mais. Aí, ó. Tem 2 anos que eu parei de tomar remédio, mas assim, a minha consciência corporal hoje em dia é muito maior. Eu sei da importância da fisioterapia, o meu treinamento é muito mais leve do que ele era, eu treinava muito mais intensivo. Eu treino mais agora com a experiência dos anos que eu tive de repetição, mas o treinamento é um pouco menor e isso fez com que eu faça um alongamento melhor,
vá todos os dias à academia. Essa questão da academia é muito importante. Disciplina, porque... né? Não só pela questão da disciplina, a questão de que muitas pessoas que vão para academia fazem os exercícios todos errados. A gente está falando de artrite, de artrose, você está com dor ali na junta, a gente até brinca, né? Tem aquele ditado, junta tudo e joga fora. Mas tem solução, o doutor Sproster já falou que não tem cura para as duas doenças, mas é possível fazer o tratamento e ter uma vida com qualidade. O que a gente vai aprender agora? Bom, agora aqui a gente vê uma coluna de perfil normal, as vértebras, os discos, que são os discos que a gente já falou num programa nosso sobre hernia de disco. Os amortecedores. Os amortecedores, só que esse amortecedor aqui, que é a cartilagem, ela se desgasta e essa vértebra vai começar a grudar nessa vértebra, como que vocês estão vendo aqui, ó. Uma vértebra grudou na outra vértebra e formou um biquinho. Esse aqui é o famoso bico de papagaio, que é uma artrose das vértebras da coluna nossa aqui. Isso dá dor, dá incômodo. Se você pegar uma pessoa que fica sentada o dia inteiro, o comandante Hamilton está aqui, ele fica no helicóptero. E falou para a gente ficar 3 horas. 3 horas sentado no helicóptero. O Diego também, de tanto impacto que ele tem, esse disco vai embora e dá muita dor. Qualquer idade pode ter? Qualquer idade pode dar isso aqui. Então a prevenção é muito importante. Bom, a gente tem uma animação, não tem? Tem uma animação. Vamos ver as causas rapidinho, sobre as causas agora da... Causas de artrite, doenças autoimunes, como eu falei, doença autoimune. Os teus anticorpos agridem as suas articulações. Por exemplo, que doenças? Por exemplo, lúpus eritematoso. O lúpus costuma dar alterações metabólicas, como é o caso da artrite por ácido úrico. Infecção por bactéria e vírus, como é o caso da artrite por gonorreia. E trauma, esses traumas contínuos que você tem, impactos, podem dar artrite, principalmente casos de jogador de futebol, que podem depois virar artrose. Vamos reforçar agora a artrose, as causas da artrose para você. A primeira e mais importante é a obesidade, é o acúmulo de peso que você tem em cima das articulações. Vai fazendo a articulação sofrer, vai machucando ela. Segundo, idade avançada. A artrose é a doença da idade avançada. Mas como a gente falou, pode ser por jovens também. Hereditariedade, família que já tem. Sua mãe tem, seu pai tem, você fica de olho. Defeito genético da cartilagem articular. Às vezes uma cartilagem tem problema genético. Tem sido descoberto genes que podem causar. E finalmente, quando você opera uma articulação e ela cicatriza com defeito e leva a artrose. Doutor, uma vez o senhor falou para mim uma coisa que eu gravei. Você fala agora de atleta de final de semana que não está preparado, não se prepara. O risco é maior sempre. A pessoa tem que alongar, tem que fazer tudo, se cuidar para não ter, né? Tá vendo só? É possível. O doutor Sproster agora vai para o chat do R7. Você tem outras dúvidas sobre artrite, sobre artrose, você está preocupado, você vai para o chat. O doutor Sproster daqui a pouquinho estará no chat do R7 e você pode conversar com ele. A gente vai continuar com o doutor Sproster aqui para falar sobre outro assunto, mas daqui a pouco no R7 ele vai falar sobre artrite e sobre artrose com você.